Oiê, tudo bem contigo? Hoje eu vou te ensinar onde se coloca o repertório cultural na redação do Enem. Então, se tu tá te preparando para essa prova, não perde essa dica. Chamamos de repertório cultural todos os conhecimentos que nós temos para poder defender um ponto de vista. Tudo aquilo que vocês aprendem na escola, nas outras disciplinas, são repertórios que vocês têm e que na redação podem servir de consistência para o argumento de vocês ou de subsídios para a apresentação do tema, por exemplo. Então, os conhecimentos são válidos desde a disciplina de biologia, de matemática, física, até as disciplinas de português, de literatura, de sociologia. Absolutamente tudo o que a gente aprende pode ser um repertório para a defesa do nosso ponto de vista. A gente só precisa aprender como se coloca isso na redação e qual a maneira mais efetiva de utilizar esses repertórios. Mas não se enganem, não são somente os conteúdos escolares que são importantes para a construção do pensamento de você. Os livros que a gente lê por hobby, os filmes aos quais a gente assiste, as séries da Netflix que a gente gosta de maratonar aos finais de semana, também são importantes repertórios culturais, não só para a redação, como para a vida, para o aprendizado. Mas na redação, nas 30 linhas que dispomos para defender um ponto de vista, é importante organizar todas essas ideias e utilizar o repertório não para encher linguiça aí do texto de vocês ou para enganar o corretor, mas para de fato apresentar um bom argumento e consistente. Bom, então onde nós usamos o repertório sociocultural na redação do Enem? Eu coloquei aqui no quadro um esquema super efetivo para que vocês possam utilizar de modelo e para lembrar qual é o melhor lugar para utilizar o repertório sociocultural. A primeira coisa importante a se dizer é que o Enem, a partir de 2019, passou a sugerir 3 repertórios culturais na redação do Enem para que aquela redação fosse avaliada com nota máxima. É óbvio que isso não quer dizer que não vale simplesmente jogar uma citação no texto, que isso vai garantir nota 1000 para vocês. Claro que não. Mas um primeiro critério é, o corretor avalia se durante todo o texto de vocês têm no mínimo 3 repertórios socioculturais. Isso porque vem se observando que nas redações nota 1000 dos últimos anos já virou um modelo apresentar no mínimo 3 repertórios culturais. Isso mostra também que o candidato sabe articular os seus conhecimentos para a defesa do ponto de vista. Por exemplo, esse candidato que utiliza 3 repertórios culturais, ele sabe como utilizar um contexto histórico para apresentar o tema, por exemplo, ele sabe como utilizar a série a qual ele assistiu para defender um ponto de vista, assim como ele também sabe utilizar um poema ou uma música para sustentar o argumento. Bom, então, onde é melhor utilizar o repertório sociocultural na redação do Enem? Eu indico para vocês o modelo que eu ensino em sala de aula e nos meus grupos de redação. Utiliza-se um repertório na introdução, um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. Explico por quê. O papel da introdução é a apresentação do tema. Então eu posso começar a minha introdução apresentando, por exemplo, um contexto histórico e a partir desse contexto fazer um diálogo com o contemporâneo para a apresentação do tema. Por exemplo, em 2016, um dos temas da redação do Enem, porque foram mais de uma aplicação, né? Mas na primeira aplicação, o tema foi intolerância religiosa. Então eu poderia utilizar o contexto da chegada dos portugueses ao Brasil, da invasão do nosso continente, como o marco da intolerância religiosa. E aí trazer esse cenário para os dias de hoje. Dizer que atualmente ainda se mantém essa conjuntura. Com isso eu já apresentei um repertório sociocultural, eu lancei mão da história para apresentar o tema, mas eu também poderia utilizar alguma série, alguma narrativa ficcional para apresentação do tema.
Eu poderia, por exemplo, no ano em que falamos sobre a manipulação do comportamento do usuário a partir dos algoritmos, utilizar uma série bem famosa que provavelmente muitos de vocês já assistiram, que é Black Mirror. Eu poderia lançar mão de algum episódio e dizer o quanto estamos constantemente sendo manipulados pelas máquinas e trazer isso para o contexto fora da ficção, que é a manipulação do nosso comportamento a partir dos dados que informamos nas redes sociais. Percebam que o repertório sociocultural ele vai ser válido, seja ele um fato histórico, seja ele uma narrativa ficcional. Vocês não precisam ter preconceito na escolha desse repertório. Vocês podem utilizar Machado de Assis para apresentar o tema de vocês, como vocês podem utilizar o Gibi da Mônica. Um não é melhor do que o outro. A ideia que o corretor precisa ter ao ler o texto de vocês é se esse repertório teve ou não um uso produtivo. Isso eu vou explicar melhor num próximo vídeo, mas pensem nisso. Faz sentido eu utilizar, por exemplo, o Gibi da Mônica para apresentar um tema sobre bullying? Acredito que sim. Existem várias situações de bullying ali no gibi. De que maneira eu poderia utilizar? Fazendo uma pequena narrativa de alguma cena e introduzindo o meu tema, isso tudo na introdução, ok? Bom, aí temos também um uso muito efetivo que é no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, utilizando sempre o repertório sociocultural como consistência do argumento. Eu falei para vocês em vídeos passados sobre a construção do esquema, do esqueleto do texto de vocês. Sempre confirmar se vocês têm uma consistência para aquele argumento antes de começar a escrever a redação. Então o repertório cultural ele vai aparecer aqui. Se eu estou afirmando determinada coisa, eu preciso comprovar. Se eu tenho esse repertório para comprovar, então eu utilizo no desenvolvimento. Por exemplo, eu posso afirmar, ainda pegando o exemplo do tema sobre a intolerância religiosa, que no Brasil, atualmente, as maiores vítimas da intolerância religiosa são as pessoas que praticam religiões de matriz africana. Esse dado, inclusive, estava na prova. Como que eu posso utilizar um repertório cultural como consistência do meu argumento? Eu posso, inclusive, utilizar um dado, mas eu também posso apresentar, por exemplo, um documentário que mostre o preconceito que as pessoas sofrem por praticarem religiões de matriz africana. Aqui eu já tenho um exemplo de como eu utilizo o meu repertório cultural enquanto consistência do meu argumento, isto é, eu não estou colocando simplesmente uma citação no meio do texto que não me diz muita coisa. Eu estou sendo efetiva, eu estou pegando de fato algo objetivo, um exemplo claro que confirma o que eu estou falando, que mostra que aquilo que eu estou falando tem base, foi visto em documentários, foi comprovado por meio de pesquisas. Não foi algo simplesmente que eu coloquei ali no texto só para mostrar para o meu corretor que eu decorei uma citação durante esse meu ano de preparação para o Enem, ok? Então vamos aprender a fazer esse uso do repertório cultural de forma produtiva, de forma significativa no texto de vocês, enquanto consistência do argumento. O mesmo vale para o desenvolvimento 2. Vocês podem utilizar o mesmo modelo que fizeram no D1 aqui no D2. Então eu vou pensar um outro argumento sobre o tema e nesse outro argumento eu busco um repertório que diga coisas sobre aquele meu argumento, que mostre para a banca que de fato eu trouxe esse argumento do texto porque ele foi comprovado, porque esse argumento é efetivo para a discussão da situação, problema. Vamos pegar, por exemplo, o ano em que falamos sobre a educação inclusiva para surdos no Brasil. Existia na prova um contexto histórico da primeira escola para surdos que na verdade não era muito inclusiva. E aí vocês poderiam fazer essa afirmativa de que há muitas escolas que se dizem escolas inclusivas, mas que na verdade elas só excluem a pessoa que tem alguma deficiência. Então, trazendo para um contexto mais abrangente, se a gente fosse pensar
sobre a inclusão de pessoas com alguma deficiência, não necessariamente a surdez, eu poderia trazer para a prova um exemplo de uma série, de um filme ou de um livro que mostre um personagem que tenha determinado tipo de deficiência e que está sofrendo exclusão na escola. E para isso eu utilizo essa série ou esse personagem ficcional do filme ou do livro para sustentar o meu argumento de que a escola tem um papel super importante na inclusão e na integração desse sujeito na sociedade. Entendem? Eu estou utilizando o meu repertório sociocultural de maneira produtiva. Eu estou mostrando para a banca que eu sei utilizar os conhecimentos que eu tenho, os livros que eu leio, as séries às quais eu assisto na defesa do meu ponto de vista. É muito melhor do que simplesmente eu jogar uma citação ali no texto, porque daí eu mostro para a banca que o que eu sei fazer é decorar citações. E para isso vocês têm muito tempo durante esse processo de formação e de preparação para o Enem. Então aqui eu estou mostrando como a gente usa de forma produtiva e mostra para a banca que de fato a gente sabe do que está falando, trazendo o repertório cultural como consistência do nosso argumento. Bom, mas o que pode ser considerado um repertório sociocultural? Eu separei para vocês aqui alguns exemplos do que vocês podem utilizar na prova, como eu já mostrei, ou na apresentação do tema, ou enquanto consistência do argumento nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Como eu falei bastante durante o vídeo, livros, filmes e séries são importantes repertórios culturais, assim como músicas, documentários, dados, contextos históricos, períodos literários, citações de pensadores. Tudo isso é repertório cultural. E aqui, quando eu digo livros, é no geral, pode ser livro de histórias em quadrinho, de poesias, livro de ficção, de não ficção, tudo aquilo que eu lancei mão para defender o meu ponto de vista, ok? Espero que vocês tenham entendido esses pontos e se surgir alguma dúvida, não esqueçam de colocar aqui nos comentários, tá bem? Compartilhe esse vídeo com alguém que vocês acham que pode ser beneficiado com essas dicas. Um beijo, até a próxima!